Olá! Esta é a terceira aula do curso sobre Teologia do Corpo, segundo os ensinamentos de João Paulo II. Nesta aula veremos o que, na ordem cronológica, constitui-se o primeiro dos assuntos abordados por João Paulo II no conjunto de catequeses que formam a Teologia do Corpo. Esse assunto diz respeito ao plano original de Deus para o amor humano. Voltaremos ao princípio e faremos uma análise mais detalhada do livro do Gênesis, a fim de saber qual era esse plano original de Deus para nós. Acima de tudo, é importante refletir não somente no plano de Deus para o ser humano como um todo, mas especificamente no plano original de Deus para o amor humano, para o amor entre homem e mulher. Em cada parte da Teologia do Corpo de João Paulo II, iniciou suas reflexões a partir de uma passagem bíblica. Por isso, podemos dizer também que a Teologia do Corpo é um estudo bíblico. A passagem bíblica escolhida por João Paulo II para iniciar suas reflexões sobre o plano original de Deus é tirada do Evangelho de São Mateus. Veja na tela. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: "É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo?" Ele respondeu: "Nunca lestes o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Perguntaram: "Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher?" Jesus respondeu: "Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio." Mateus capítulo 19, versículo 3 a 8. É muito importante que Jesus tenha se referido ao princípio. Esse princípio corresponde ao relato inicial de Gênesis, a experiência vivida por Adão e Eva no paraíso, antes do pecado original. Eles viviam em sua integralidade, o plano original de Deus para o ser humano e para o amor humano. Ao trazer de volta a reflexão sobre o princípio, como ponto importante para entender por que é permitido o divórcio, Jesus está dizendo que esse princípio é, de alguma forma, uma referência ainda hoje. Na situação original, o ser humano não tinha pecado. Vivia de acordo com o plano original de Deus. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, esse plano original foi corrompido. Começa uma nova situação, marcada pelo pecado original. Todos nós vivemos essa segunda situação, marcada pelo pecado original. Porém, mesmo depois dessa entrada do pecado no mundo, o coração humano continua guardando algo do plano original de Deus. Veja na tela. A ordem inicial em que Deus criou o homem não perdeu sua força, ainda que o homem tenha perdido a inocência primitiva. TDC 3. Entretanto, antes de analisar a situação do ser humano após o pecado original, João Paulo II nos levou para o período anterior a ele, o chamado princípio. É importante entender como era essa situação original para entendermos como ela nos afeta ainda hoje com sua força. Veja na tela o que João Paulo II nos falou sobre isso. O primeiro homem e a primeira mulher devem constituir o início e o modelo dessa comunhão, para que todos os homens e mulheres que, em qualquer época, se unem entre si tão intimamente que formam uma só carne. TDC 10. Então, quais eram as características do amor humano nesse período inicial do princípio antes do pecado? Vamos seguir os acontecimentos segundo a narração do Gênesis. O livro do Gênesis tem dois relatos para a criação. No primeiro capítulo, encontramos um relato conciso, curto, mostrando a ação de Deus, criando os elementos da natureza e, por fim, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Entretanto, João Paulo II voltou sua atenção mais para o segundo relato, contido no segundo capítulo do Gênesis, por conter elementos adicionais ligados à natureza do ser humano. Por exemplo, antes mesmo da criação da mulher, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Segue-se o seguinte relato na tela. Vamos ver. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e apresentou aos homens, para ver como chamaria.
Cada ser vivo teria um nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse. Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Como vimos, portanto, antes mesmo da criação da mulher, o relato do Gênesis nos apresenta esse acontecimento em que Adão, nesse ponto significando toda a humanidade, nomeia os animais e não encontra auxiliar que lhe corresponda. Ele se sente sozinho. Ele não é sozinho apenas por estar sem o sexo oposto, mas também por estar no mundo visível como pessoa em uma relação única com Deus e sabendo-se diferente dos seres vivos. Adão sente necessidade de companhia. Deus diz que não é bom que esteja só. Logo, decide dar-lhe companhia. Leia na tela. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O corpo permitiu ao ser humano essa consciência de estar sozinho e, ao mesmo tempo, o chamado a se tornar comunhão com outra pessoa. O corpo expressa a pessoa. Ele revela quem é o homem e o que ele deve ser, um ser de comunhão. Nesta aula, conhecemos o plano original de Deus para o amor humano. Na próxima aula, daremos continuidade a esse tema, nos aprofundando mais a respeito dele. Espero por você. Até a próxima aula!